Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira. Pois é, nós começamos mais um dia graças ao nosso bom e eterno Deus. Véspera de feriadão, muitas pessoas animadas com esse momento, aguardando para descansar uns dias, e vai ser bênção. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Pois bem, no Salmo 51, versículo 10, o salmista faz um pedido a Deus, muito curioso e muito interessante e pertinente para nós nesses dias. Ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Vou ler novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Sabe, queridos, este versículo fala muito forte ao meu coração nesta manhã, porque nós estamos vivendo dias tão negros, tão complicados, tão difíceis, onde é um grande desafio manter um coração puro, manter um coração limpo. Parece que ao ler este salmo é muito fácil ler. Por que o salmista pede socorro, pede ajuda a Deus? É porque de fato não é algo fácil. Diante deste mundo tão corrupto, tão competitivo, tão perverso, é muito difícil você manter o seu coração puro e limpo o tempo todo. Porque a todo momento você está sendo tentado pela corrupção, pelos relacionamentos, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela perversidade, pela ganância. A todo momento nós somos tentados a alimentarmos um sentimento de raiva, de ira, de revolta. E isso, então, é um desafio para nós nesta manhã. Manter o nosso coração puro e limpo, em um espírito renovado e estável. Um espírito que não fica oscilando entre o ódio e o amor, entre a raiva. Não, nós temos que ter estabilidade no nosso espírito. E nos relacionamentos que nós estamos vivendo ultimamente, tem sido relacionamentos marcados cada vez mais por corações egoístas, corações tomados pelo orgulho, corações que são perversos, corações soberbos, corações arrogantes. E as pessoas cada vez mais preferem ou optam pelo isolamento. Cada vez mais pessoas estão optando por se isolarem, por ficarem sozinhas, por ficarem em seus cantos, em suas casas, evitar certos relacionamentos, por conta de toda essa situação que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Elas têm tentado fazer do isolamento um escudo protetor. Muitos decidem não aprofundar os seus laços afetivos, devido a tantas decepções e frustrações que já sofreram. E isso acontece em todos os âmbitos, tanto profissional, quanto familiar, quanto pessoal, em todas as áreas nós enfrentamos isso. Mas a palavra de Deus nesta manhã está nos ensinando que o nosso coração deve ser a habitação de Deus, deve ser a habitação de um coração puro e amoroso. E isso implica em viver uma vida relacional com Deus diária e procurar viver com as pessoas um padrão de relacionamento totalmente dentro dos padrões bíblicos e não dos padrões estabelecidos pela nossa sociedade. É ter como marca do nosso caráter cristão o respeito, o altruísmo, sermos justos, bondosos, generosos, misericordiosos, vivermos uma vida de humildade, sermos humildes. Porque somente em Deus nós vamos conseguir viver isso. Somente em Deus nós vamos conseguir manter os nossos corações puros e incontaminados diante de tantas mentiras, tantos absurdos, tanto egoísmo, tantas coisas ruins que nós vemos nos nossos dias. Então, é só por Ele, Deus, que nós vamos conseguir termos um coração purificado, santificado e cheio de virtudes nobres, que possam de fato revelar em nós o caráter de Cristo. E é por meio do Espírito Santo de Deus, só por meio dele, que nós seremos capazes de amar, de perdoar,
de nos sacrificar, de conviver com os outros, independente ou apesar das suas diferenças e divergências, para que possamos de fato blindar os nossos corações, para que não venhamos adoecer como muitos têm adoecido nesses dias. Porque nós temos visto que o pecado do orgulho, da soberba, da arrogância está sempre à nossa volta, nos assedia, nos tenta. Mas se nós quisermos de fato viver algo em Deus, nós precisamos viver relacionamentos profundos e fortes e duradouros, de acordo com os padrões da palavra de Deus. E para isso, vai ser necessário perdão, humildade e renúncia. Manter um coração puro, queridos. Entenda isso. Manter um coração puro requer um ato de coragem, de humildade muito forte. Reconhecer os nossos próprios erros, identificar os nossos pecados cometidos, dominar os nossos anseios, nossos impulsos, confessar as nossas falhas ao Senhor Jesus. Não é algo fácil, não é algo que todos estão dispostos a fazer, mas este é o único caminho que garante que de fato eu venha ter um coração puro diante de Deus. Davi não era um homem perfeito, Davi era um homem falho, teve os seus pecados e pecados gravíssimos. No entanto, conseguiu manter o seu coração puro e ser conhecido como homem segundo o coração de Deus. As nossas orações podem ser interrompidas quando o pecado habita em nosso ser, mas quando os nossos corações estão limpos diante de Deus, o céu se abre diante dos nossos pedidos. Deus nos ouve, Deus nos atende. Mas Isaías fala lá no capítulo 59 que os nossos pecados é que impedem Deus de nos ouvir. Mas quando nós derrubamos esta muralha do pecado, vivemos um coração limpo diante de Deus, o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende. Muitos têm vivido escravizados pelo pecado. Muitos têm tido as suas orações interrompidas. E por isso não sabem, mas eu oro tanto e Deus não me ouve. Isaías 59 fala muito claramente sobre isso. Os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa nos ouvir. E nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Mas ele continua dizendo, o profeta, mas o que fazeis separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados, as vossas culpas. Um coração dominado pelo orgulho, pela soberba, pelo pecado. É um coração que terá suas orações interrompidas. Não serão ouvidas por Deus. Então, pense bem nisso. Que o teu coração nesta manhã possa ser sondado pelo Espírito Santo de Deus. Que você permita que o Espírito Santo de Deus sonde o teu coração nesta manhã. E que você possa permitir que o Senhor gere em você um espírito estável, de estabilidade. Olha o que ele diz, renova dentro de mim um espírito estável. Porque quantas pessoas não têm estabilidade espiritual nenhuma? Vai um tempo na igreja, daqui a pouco desiste, vai nos domingos, sai de lá animado, quando é no meio da semana já desistiu. O salmista diz, Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, para que eu tenha estabilidade na tua presença. Pai amado, que o teu Espírito Santo possa de fato ouvir as orações dos teus filhos nesta manhã. Que as nossas orações possam chegar diante de ti. E eu faço minhas, ó Deus, as palavras do salmista. Cria, ó Deus, em mim um coração puro nesta manhã. Renova dentro de mim, ó Deus, um espírito estável, permanente, constante na tua presença. Faça o mesmo com os meus irmãos que me ouvem nesse dia, Senhor. Que o Senhor os visite, que o Senhor os toque, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os livre de todo sentimento, ó Deus, que possa contaminar a vida dos teus filhos, os corações dos teus filhos. Dê força para eles vencerem, ó Deus, todo o mal que vem tentando, ó Deus, aprisionar os seus corações e inundar os seus corações. Mas que os seus corações, ó Deus, se tornem fontes de amor e não de rancor, ódio, egoísmo, orgulho ou perversidade, mas que em todo tempo os teus filhos tenham seus corações tomados pelo Senhor e um espírito renovado na tua presença. Assim eu oro, Deus, pela vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus e te dê um ótimo feriadão em nome de Jesus.